Meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a este local de adoração ao Senhor e também desejamos uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. Nós estamos fazendo uma exposição em Marcos e nós estaremos dando continuidade hoje. Eu peço que você se coloque no texto de Marcos capítulo 1, para que juntos nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 1, nós iremos ler hoje a partir do verso 14. E eu peço que aqueles que encontrarem o texto se coloquem em pé para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 1, do verso 14, nós estaremos meditando até o verso 20. Eu peço também mais uma vez, eu sempre tenho pedido e repito aos irmãos que estão em casa que, por favor, também se coloquem no texto bíblico, para lermos sempre juntos e acompanharmos o texto. O verso 14 inicia dizendo o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra mais uma vez está diante de nós. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra nós devemos temer e tremer. Diante da Tua palavra nós deveríamos ter uma reflexão profunda, porque afinal de contas, como eu sempre digo e vou repetir, este é o manual de funcionamento das nossas vidas. Mas o que acontece muitas vezes é que quando nós estamos nos afastando de Ti, a primeira coisa que fazemos é deixar de nos alimentar. Nós deixamos a Tua palavra de lado e substituímos o alimento dela por futilidades. Eu sei que existem pessoas que aqui estão que passaram a semana toda e não leram a Bíblia. Outras leram, mas leram pouco. Existem pessoas que aqui estão, que têm mais de 10 anos de crente e que nunca leram a Bíblia toda. Alguns, inclusive, já até leram outros livros e têm prazer em outros tipos de leituras. Mas a Tua palavra não tem sido deleite para eles. Senhor nosso Deus, se existe alguém aqui neste lugar que não tem prazer na Tua palavra, essa pessoa está a caminho do inferno e nem sabe. Porque quem não tem prazer na Tua palavra não tem prazer em Ti. É totalmente hostil ao Senhor. Às vezes nós até tentamos nos convencer de que não tem nada a ver. Outros têm deixado o cristianismo para que vivam assim
no futuro, talvez em plenitude, enquanto a vida está passando. E a vida está passando, e nós seremos cobrados por todos os dias que nós vivemos nesta terra. Quando estivermos diante do tribunal divino, nós seremos cobrados de tudo aquilo que nós fizemos com o tempo que o Senhor nos deu neste mundo como servos do Senhor, como seres humanos. Não permita que a nossa carne e o diabo nos engane sobre isso. Mais uma vez, quem não tem prazer na lei do Senhor, quem não tem prazer em tua palavra, ou não é teu, ou está se afastando de tua presença e está com um pé no inferno. Eu te peço que haja meditação profunda sobre isso. Eu sei que, apesar de eu estar dizendo isso, de estar declarando isso, talvez as pessoas sejam impactadas. Mas se o Senhor, através do teu Espírito, não fizer com que elas meditem profundamente e mudem esse comportamento, elas sairão daqui para mais uma semana do mesmo jeito. Talvez não retornarão na quinta, não retornarão domingo de manhã, não retornarão domingo à noite, talvez só retornarão aqui daqui a 15 dias. E a vida vai continuar. As pessoas pensando que podem te enganar, mas isso não é possível, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que Tu esquadrinha os nossos corações. Tu sabe de fato o que tem dentro de nós, mais do que nós mesmos. Por isso eu te peço que a Tua palavra que está diante de nós, através do poder do Teu Santo Espírito, independente da minha vida, venha transformar o coração daqueles que estão aqui nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós iniciamos dizendo a vocês que aqui estão, e aos que estão em casa, que estamos fazendo a exposição no Evangelho de Marcos. Nós já estamos nesse texto que acabamos de ler, do verso 14 ao verso 20, e sempre que fazemos a exposição do texto que está diante de nós, que foi lido, nos remetemos ao passado, porque o texto bíblico que está na leitura aqui, que vai ser meditado, tem uma forte ligação com o texto anterior, assim como tem com o texto subsequente. É por isso que nós gostamos de fazer a exposição dos livros como um todo, de forma sequencial. E aqui eu quero lembrar sobre aquilo que falamos semana passada. E nós iniciamos de forma a colocar para vocês como o tema que Jesus teve a sua obediência provada e aprovada. O tema foi obediência aprovada. E dissemos aos irmãos que o grande destaque dos versículos que meditamos, dos poucos versículos que meditamos, foi que o Filho de Deus foi aprovado em todos os testes antes de iniciar o seu ministério. Após dizermos isso, fundamentamos essa verdade com 2 tópicos. O primeiro deles foi que ele foi aprovado quando se submeteu ao batismo de arrependimento, conforme ficou bem claro do versículo 9 ao versículo 11. E depois destacamos que ele foi aprovado quando foi exposto à mais terrível tentação no deserto, do versículo 12 ao versículo 13, onde Marcos destacou de forma bem resumida a questão da tentação de Cristo. E com base nesses 2 tópicos, desses 2 fundamentados da grande verdade que destacamos, nós fizemos várias colocações para os irmãos, inclusive fizemos analogias com a tentação de Cristo em um deserto e a tentação de Adão em um paraíso. Dissemos aos irmãos que Adão caiu no paraíso e Jesus Cristo permaneceu em pé no deserto.
Nós dissemos aos irmãos que Satanás não mudou muito o seu estilo de tentação. Ele tentou o primeiro Adão, que era um ser perfeito, com alimento. E quando chegou lá no deserto para tentar o Filho de Deus, ele usou o alimento também quando ele disse a Cristo: faça com que essas pedras se transformem em pães. Nós dissemos aos irmãos que aquilo que Satanás tem feito já está bem manjado, mas mesmo assim nós temos caído. Ele muda algumas palavras, algumas frases e apresenta para nós, e aí, mesmo assim, a gente vai lá e cai. Mas só estamos aqui porque o Filho de Deus resistiu como segundo Adão. E é justamente por isso que nós podemos continuar com essa exposição, porque de fato Cristo Jesus resistiu no deserto. A verdade de hoje que veremos é a seguinte: o Filho de Deus anunciou que o mundo deveria se arrepender dos seus pecados e chamou discípulos para fazerem o mesmo. Essa é a verdade do texto. Aí, esses poucos versículos que estamos meditando hoje vão nos colocar ou nos remeter a essa verdade como resumo desse texto. E como sempre, nós destacamos a verdade central e depois fundamentamos com alguns tópicos. E aqui eu quero mais uma vez fundamentar com 2 tópicos. O primeiro deles está do verso 14 ao verso 15, que Marcos apresenta aí, primeiro, o conteúdo da mensagem do Filho de Deus. Então, olhem só, o Filho de Deus anunciou que o mundo deveria se arrepender dos seus pecados e chamou discípulos para fazerem o mesmo. Então, Marcos, pensando nessa ideia, apresenta o primeiro ponto, que está do versículo 14 ao versículo 15. Então, ele diz que ele apresenta para nós o conteúdo da mensagem do Filho de Deus, nesse texto. E pense comigo, inclusive nós já afirmamos que faz parte da característica de Marcos a abreviação de relatos sobre Jesus. Tanto é, já dissemos aos irmãos, que Marcos tem apenas 16 capítulos, a gente vai chegar no último capítulo, inclusive nós vamos fazer uma discussão sobre esse capítulo, porque parte desse capítulo não se encontra nos melhores manuscritos bíblicos. Nós não falamos isso inicialmente, quando fomos fazer a exposição introdutória sobre o livro de Marcos, mas quando chegarmos lá nós iremos falar sobre isso. Falamos que está mais resumido, ou o conteúdo que Marcos escreve é mais resumido. Ele apresenta algumas histórias que são semelhantes a que os outros apóstolos, eu diria principalmente Mateus e o evangelista Lucas, a mesma história, só que ele é bem conciso na apresentação. E esta passagem é um exemplo disso. Ele fez isso com o texto anterior, quando apresentou a tentação de Jesus Cristo, e aí ele vai e faz de novo. Os relatos dos outros 2 sinópticos, já falamos, Mateus e Lucas, são mais abrangentes sobre esse texto aqui. Inclusive, quando você passar na leitura deles, você vai lembrar de mim, então pense lá. E eu quero aqui dar destaque a Lucas, que acrescenta mais detalhes antes de Jesus iniciar o seu ministério. Então, quando a tentação de Cristo encerra, você vai lá ler Lucas, ele fala sobre como aconteceu a tentação de Cristo, e aí ele continua com o relato e ele escreve vários acontecimentos antes de chegar aqui, no início do ministério de Jesus. Você vai para Mateus, Mateus também é mais abrangente sobre a tentação de Jesus, e depois ele apresenta algumas histórias, alguns fatos que aconteceram antes de Jesus chegar aqui no início do seu ministério. Aí você vai ler Marcos. Marcos diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O que Marcos faz então? Marcos transportou Jesus direto de sua tentação para o início do seu ministério. É isso que ele faz.
E eu quero lembrar que isso é perfeitamente normal em narrativas históricas. Não é errado fazer isso. Pelo fato de Marcos ter feito dessa forma, não descredita, eu diria, o evangelho que ele escreveu. Não tem nada a ver com veracidade. Pense comigo uma coisa. Você, depois do culto, me chama e diz: pastor, eu quero conversar com você, eu quero lhe fazer uma pergunta. E aí eu digo: faça. Como é que você chegou aqui no estado do Pará? Eu tenho a opção de dizer para você o seguinte: olha, certo dia que eu não sei como, não sei qual o estado emocional da minha mãe e do meu pai, estavam lá no Maranhão, no interior, fulano de tal, eles decidiram namorar aquele dia. E a minha mãe engravidou, eu sou o quarto filho de 12 irmãos, eu sou o segundo filho homem da minha mãe, e eu nasci, depois de 9 meses, em 1995, às 17 horas e 30 minutos. Eu poderia dizer para você o seguinte: eu fui registrado 8 anos depois, e aí eu ia contar a história para você, para poder chegar em 2005, foi o período que eu cheguei aqui, contar para você tudo o que aconteceu antes de eu chegar aqui, depois que eu cheguei no estado do Pará. Mas eu poderia simplesmente dizer para você sobre como aconteceu o meu chamado, quando eu estava evangelizando os meus colegas de escola, de sala de aula. Eu estudava com 60 alunos lá no Maranhão, e algumas coisas foram acontecendo na minha vida, eu consegui evangelizar esses caras até quando eu ia apresentar um trabalho de filosofia ou de história. As meninas se cumprimentavam com beijinhos na boca, já nessa época, em 2002, e eu fui exercendo uma influência naquela turma, de sorte que eu consegui, certa vez, levar mais de 20 alunos para um culto de oração no meio da semana. E as meninas que se cumprimentavam com beijinhos na boca, hoje são convertidas como resultado do ministério que eu exerci lá naquela sala de aula. Eu poderia escolher várias histórias dessa para poder te contar de como aconteceu. Ou simplesmente dizer que eu cheguei aqui em 2005 para estudar teologia ou qualquer coisa. Eu poderia escolher várias situações dessa para poder colocar. Dependendo do meu objetivo, naquele momento eu poderia fazer. No caso aqui de Marcos, o objetivo dele estava bem traçado, que era mostrar para o seu público que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E com isso ele entendia que poderia resumir o seu relato e mesmo assim manter o seu objetivo de apresentar Cristo como o Filho de Deus. Isso não é algo anormal para narrativas históricas. E eu acho que se você me chamasse e eu fosse te falar sobre o dia do namoro da minha mãe e do meu pai, inclusive a escolha do meu nome, que eu já questionei para ela, por que ela tinha escolhido esse nome tão feio, e ela me explicou, e nesse dia ela até brigou comigo, faz uns 4 anos que eu fiz essa pergunta, você provavelmente não me daria atenção, porque é chato ouvir pessoas muito detalhistas. Eu pelo menos acho. A gente precisa atentar a uns detalhes, só que tem pessoas que às vezes está te contando uma história e de repente ele lembra sobre alguma coisa que aconteceu, que não tem nada a ver com o objetivo da história e joga ela no contexto lá, e aí você fica, mas e aí? E você quer chegar ao final da história, e você anseia e o negócio não chega nunca. Olhem só, Herodes Antipas, que é o que o texto vai fazer alusão aqui, mandou prender João. É isso que ele começa com o texto, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Isso aconteceu no período de Herodes Antipas, que era um rei que substituiu Herodes o Grande, ele era filho dele. Então esse indivíduo mandou prender João, porque Herodes Antipas havia se divorciado de sua esposa,
e tomou como amante a esposa de seu irmão Herodes Filipe. Herodes Filipe I. João, sabendo disso, o que João faz? Ele repreendeu o rei publicamente, disse que o rei era um adúltero. O rei ficou extremamente chateado, embora gostasse da pregação de João. Se você for ler mais um pouco adiante, vai perceber que a Bíblia diz que constantemente Herodes chamava João para ouvir sobre a pregação. Esse cara quase era salvo. Ele gostava muito de ouvir o pregador da época, mas ele não estava disposto a mudar. Ele não estava disposto a se arrepender. Meus irmãos, ainda existem pessoas que gostam de ouvir uma boa pregação, mas não estão dispostas a mudar os seus comportamentos. A Bíblia vai nos dizer que a amante de Herodes, Antipas, tinha um ódio tremendo por João. Mais adiante nós temos a narrativa, os relatos mais detalhados sobre a decapitação de João. Isso está em Mateus capítulo 14, do verso 1 ao verso 12, Marcos capítulo 6, nós ainda iremos passar lá, do capítulo 14 ao 29, e Lucas capítulo 9, do versículo 7 ao verso 9, que está o desfecho dessa história aí. Os eventos narrados até aqui parecem findar o ministério de João. Isso está de acordo com a narrativa de Marcos, quando ele faz a abertura do seu texto, dizendo que João apareceu como aquele que viria abrir o caminho para Jesus entrar. E aí Jesus aparece, é batizado, passa pela sua tentação, João é preso, e a partir daqui a ênfase dele é total na pessoa do Filho de Deus. Isso faz parte da argumentação que Marcos tece aqui para os seus leitores. Marcos, então, vai dizer, depois que apresenta essa parte inicial, que Jesus proclamava continuamente as boas novas. Proclamar é querisso. Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui, sobre essa palavra. Indica que o Filho de Deus anunciava como um arauto algo novo que vinha do Pai. Essa ideia que João está passando para os seus leitores, ou transmitindo para os seus leitores, e para nós que somos os leitores atuais dele. Jesus proclamou o Evangelho de Deus. Ele está dizendo com isso, mas o que seria o Evangelho? Que ele diz que Jesus proclamava. Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Que a palavra dinamis, poder, é a mesma palavra que a Bíblia usa, os autores bíblicos utilizam para milagre. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo resume isso. O poder de Deus não é aquilo que o diabo faz com as pessoas. O poder de Deus não é o que o pecado faz com as pessoas, ou os reinos que os homens criam para dominar a vida dos outros. Ele diz que o poder de Deus é o Evangelho. E era justamente esse poder de Deus que o Filho de Deus anunciava para os homens. Ele proclamava continuamente. Essa é a ideia do texto em grego. Eu queria mais uma vez remeter a Paulo para que possamos entender melhor aquilo que estamos dizendo, dialogando com outra passagem bíblica. Paulo inicia 1 aos Coríntios capítulo 15 dizendo que pregou o Evangelho àqueles irmãos. Ele diz que ele anunciou o Evangelho àquelas pessoas e depois, ou em seguida, ele elucida o que seria o Evangelho. Ele diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12.
Parece-me que Paulo ele diz em Romanos que o evangelho é o poder de Deus, e aqui ele vai dizer que ele pregou o evangelho àquelas pessoas, e depois vai elucidar o que seria o evangelho. O evangelho é Cristo morto e ressurreto. Esse é o poder de Deus para a transformação da vida de pecadores como nós. Essa palavra nos remete a uma infinidade de coisas sobre a nossa vida. E aqui eu queria fazer alguns destaques para vocês. O Evangelho nos diz que o Filho de Deus está entre os homens. Isso está muito claro no anúncio que Jesus faz, que Jesus está fazendo aqui. O Evangelho nos diz que o Filho de Deus nos revelou a real face de Deus. Ele deixou muito claro para nós quem era Deus. O Evangelho tem o poder de fazer isso. O Evangelho nos diz que o Filho de Deus nos garantiu uma vida além do túmulo. Essa é uma notícia que faz parte do Evangelho. Porque eu já disse para os irmãos e repito, a velha era que todos nós havíamos sido condenados ao inferno, à morte eterna, por causa do pecado de Adão. Foi isso que Deus disse: no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E eles comeram e morreram. Era isso que as pessoas ouviram durante séculos. Mas o Evangelho vem apresentar uma nova, que existe uma vida além da morte. E Jesus Cristo vem proclamar isso também. O Evangelho nos garante que a lei de Deus foi cumprida pelo seu Filho como nosso substituto. O Evangelho vai nos dizer isso. Outro fato importante que queremos destacar para os irmãos é que o Evangelho nos traz à memória que, por natureza, merecemos o inferno, porém, nos mostra que o caminho para quem quer correr da condenação é o arrependimento. Em poucas palavras, nós podemos resumir o Evangelho nisso aqui. Aquilo que Jesus Cristo anunciava está escancarado nessas palavras aí. Eu digo poucas palavras porque eu poderia falar sobre mais coisas que o Evangelho significa para as nossas vidas. Jesus Cristo anunciava continuamente essas verdades para as pessoas. Marcos relata o conteúdo da mensagem que Jesus proclamava. E aí ele vai iniciar dizendo que Jesus dizia: o tempo é chegado. Ele anunciava o Evangelho. Mas como é que ele anunciava esse Evangelho? Ele diz que Jesus falava: o tempo é chegado. Em grego, existe a palavra Cronos, que tem muito a ver com o Deus Cronos, que me faz ter dificuldade quando um crente diz que o tempo é a solução. Se você estivesse na Grécia no primeiro século e você falasse isso, as pessoas diriam que você era um adepto do Deus Cronos. O tempo dá jeito. Isso não é coisa de crente. O tempo Cronos, ou o tempo cronológico, se refere ao tempo presente, ou veio a significar para aquelas pessoas do primeiro século, que é o que nós estamos meditando aqui, o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Seria o tempo do relógio. Quando nós olhamos para o texto em grego, não é essa palavra que está lá. Quando Marcos escreve o texto em grego, ele não diz que Jesus dizia: o Cronos é chegado. Ele utiliza outra palavra, que é o tempo kairos, que é um tempo de um evento especial, de algo que tem um significado profundo para o indivíduo. Por exemplo, o meu primeiro kairos aconteceu em 26 de janeiro de 1985, mais uma vez, às 17h30, que foi o dia que eu nasci.
Eu imagino que foi um dia esperado pela minha mãe. E também pelo meu pai. E foi um dia especial e continua sendo um dia especial para mim. Outro Kairos para mim aconteceu numa segunda-feira do ano 2000, que foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida. É provável que você tenha um tempo desse, onde aconteceu algo de forma especial na tua vida. Alguns contabilizam aí como o aniversário de 15 anos, como o dia em que aconteceu o casamento, uma data especial, um tempo, um dia especial. Jesus inicia o seu ministério dizendo que o tempo especial que os judeus aguardavam chegou. O tempo da salvação agora está diante de vocês. Aquilo que vocês almejaram desde o dia em que aconteceu a queda como seres humanos, está diante de vocês. O Filho de Deus está entre os homens. Esse tempo chegou. Ele trouxe o reino de Deus para morar entre os homens. Eles podem desfrutar desse reino agora, embora só possam desfrutar em sua totalidade ou em sua plenitude no futuro. Mas o reino está diante de vocês. Ele está diante de vocês porque está na pessoa do próprio Deus que está com vocês. No entanto, é necessário que haja arrependimento para fazer parte do reino. Isso está muito claro nas palavras que Jesus Cristo proclama. Ele diz: o tempo é chegado, o dia especial está aqui diante de vocês, o reino de Deus está aqui, mas é necessário arrependimento. A palavra grega, por metanoia, arrependimento, significa literalmente mudança de mente, que é a palavra que Jesus utiliza em sua pregação, ou que pelo menos Marcos traduz do aramaico para o grego. Essa palavra, eu diria que a palavra arrependimento, essa palavrinha aqui, é uma das palavras mais conhecidas por nós cristãos. É uma das palavras mais conhecidas. E eu diria que é uma das palavras mais comuns entre nós. E eu digo que é tão comum, mas tão comum, que perdemos o seu sentido primevo. Nós perdemos o sentido da palavra. Muitos confundem arrependimento com consciência de pecado. Eu sou consciente que eu sou pecador, ou que eu errei naquela situação específica. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é quando o pecado nos aflige e dizemos: se arrependimento matasse, eu estaria morto. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é chorar ou lamentar pelos seus pecados. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento não é quando você reclama porque você pecou. As pessoas acham que arrependimento é isso. Arrependimento é isso aqui, ó. É mudar. Se você não muda, você não se arrependeu coisa nenhuma daquilo que você está fazendo de errado. Você pode ter consciência que você errou, você pode chorar a vida toda, levar essa carga. Existem pessoas que passam a vida toda com depressão porque se arrependeram de algo que cometeram lá no passado. Elas dizem que se arrependeram, mas não mudaram. Elas irão lamentar a vida toda, elas irão dizer que isso é arrependimento, mas biblicamente não é. Arrependimento é mudar. Arrependimento é mudar o que você pensa. Arrependimento é mudar a forma como você age. Se você não muda a forma como você pensa, ou a forma como você age, isso não é arrependimento.
Por mais que você tenha pedido desculpa para a pessoa de manhã, que você errou. Mas se você não mudou, você não se arrependeu. Biblicamente é assim. Biblicamente é assim. William Berkeley, comentando esse texto, diz: o arrependimento significa que o homem que amava o pecado chega a odiá-lo precisamente porque é pecado, por sua pecaminosidade. Eu peco, mas eu odeio o pecado que existe na minha vida. E eu busco o tempo todo a ajuda do meu Senhor para que eu não faça mais. Agora, se eu continuo fazendo, mesmo que eu chore, mesmo que eu lamente, isso não é arrependimento. E você vai para o inferno por causa disso. Mesmo que eu passasse a chorar, a partir de hoje, a partir de agora, por todos os pecados que eu já cometi, mas se eu não mudasse o meu comportamento, mesmo assim eu iria para o inferno. Augusto de Nicodemos diz assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Eu suponho, mais uma vez, e eu temo que a maioria de nós, que conheçamos tanto essa palavra, desconheçamos a verdade que existe por trás dela. Eu temo que a maioria de nós conheçamos tanto essa palavra, que na verdade não conheçamos nada sobre o seu significado. Assim como as pessoas conhecem tanto a palavra ágape, a palavra amor, e não conhecem nada sobre o real significado dela. Em nome da palavra amor, eu tenho visto alguns crentes escancarando a porta do céu para um monte de gente. Só porque Jesus Cristo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu tenho visto crente escancarando assim, abrindo o portão para todo mundo entrar no céu, porque Deus é amor, porque Jesus Cristo disse e acabou a história. Quando o próprio Jesus disse: o caminho é estreito. Como é que pode? Eu, em nome do amor, mudar aquilo que Cristo entende acerca do amor, acerca do cristianismo, aquilo que ele deixou claro. Além disso, meus irmãos, precisamos crer. Crer. Mudar de mente sem crer em Cristo não mudará o teu percurso a caminho do inferno. A mensagem de Cristo era: arrependam-se e creiam. Mudem de mente, mudem de comportamento e creiam. Por quê? Em algumas coisas, em alguns fatos sobre a minha vida, é possível mudar sem crer. Todas as vezes que eu lembro de mudar, essa palavra mudar, eu me lembro do meu pai. Meu pai foi um dos homens que mais fumou em sua vida. Ele fumava compulsivamente. Ele era viciado. Além dele fumar muito durante o dia, de noite ele mascava. Literalmente ele fumava e comia o fumo. Ele teve um problema de saúde, foi para São Luís, bem mal. Eu era pequeno, eu acho que tinha uns 7 anos de idade, e eu me lembro que foi muito difícil para nós ficarmos em casa sem a presença dele. Eu acho que foi o período que ele passou mais tempo longe do nosso contexto familiar. E ele chegou no médico em São Luís e o médico disse: olha, o teu problema é o cigarro. Meu pai voltou de lá decidido a parar de fumar, e nunca mais fumou, e nunca mais teve nem vontade. A Bíblia fala sobre vícios, de que
não é uma característica do cristão genuíno ter vícios. O meu pai, que não conhece a Cristo, mudou. Ele disse: eu vou largar esse vício. Mas largar o vício, largar o pecado sem crer em Cristo, não altera o caminho do homem ao inferno. É possível que um homem que espanque a sua esposa mude esse comportamento. Mas não é pelo fato dele ter parado de ser um espancador que ele vai para o céu e vai deixar de ir para o inferno. Para o ser humano, deixar de trilhar o caminho do inferno, ele precisa mudar de mente, mas crer na pessoa de Cristo Jesus como a única salvação. Eu também tenho visto e eu acho que vou continuar vendo, e tem crescido muito mais a cada dia, na visão de alguns cristãos, a ideia de que parece que Cristo não é o único caminho. Se Cristo não é o único caminho que leva a Deus, então Ele não é o único que nós devemos crer. Você pode mudar, mas se não crer em Cristo, você continuará trilhando o caminho do inferno. O segundo destaque que Marcos faz ele apresenta os primeiros mensageiros convocados pelo Filho de Deus. Primeiro ele apresenta o conteúdo da mensagem do Filho de Deus, e em seguida ele apresenta os primeiros mensageiros convocados pelo Filho de Deus para anunciarem essa mesma mensagem. Marcos, então, acrescenta ao seu relato como aconteceu a vocação desses homens, ou desses discípulos. Ele nos diz que eles estavam todos trabalhando. Isso me chama muita atenção. Ele diz que os primeiros convocados estavam todos trabalhando, que tinham as suas vidas. Isso me faz lembrar e entender que Jesus não chama desocupados para atuarem em sua obra. Jesus Cristo não chama vagabundo para trabalhar. Ele chama pessoas ocupadas. E quando eu vejo alguns crentes dizendo: eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, eu me lembro disso. Os caras estavam lá pescando, trabalhando, e Jesus os chamou. Eu também me lembro que quando eu entrego a minha vida a Cristo no sentido de trabalhar, eu estou dizendo com isso que eu o amo e que eu sou infinitamente grato por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Que eu estou me entregando em minha totalidade, sem reservas, porque eu sempre me lembro do Calvário. Eu sempre me lembro de que, na verdade, eu merecia o inferno, mas agora eu tenho a vida e ela pertence ao meu Senhor. Quando alguém diz não a fazer alguma coisa para Deus, essa pessoa está dizendo: eu não amo Cristo. A minha vida é mais importante do que me dedicar ao Senhor e à sua obra. Eu estou dizendo com isso que eu só quero a salvação e pronto, eu não quero nada com aquele que me salvou. É isso que nós estamos dizendo. É por isso que Jesus Cristo conta uma parábola chamada parábola dos talentos, onde ele diz que um indivíduo vai para o inferno porque não teve esse prazer. Ele recebeu talento, mas ele decidiu enterrá-lo. A questão não é só ser salvo. Meus irmãos, esse negócio do cara que diz que é crente e não se envolver na obra de Deus, isso é um sinal muito grande de que, na verdade, a pessoa não é convertida verdadeiramente. E sugiro eu que nós estejamos passando por uma geração onde talvez o menor número de crentes, apesar do maior percentual da igreja visível,
nós tenhamos o menor percentual de todos os verdadeiramente convertidos da igreja invisível do Senhor. A cada dia que passa, fica mais difícil encontrar pessoas para realizarem algum trabalho na igreja. Sugiro eu que penso dessa forma, que se nós começássemos a pagar salários para as pessoas que desenvolvem cargos na igreja, nós teríamos vários candidatos. Mas como é um trabalho voluntário, onde as pessoas se voluntariam pelo simples fato de serem gratas a Deus pelo que Ele fez na pessoa do seu filho, as pessoas dizem não, eu tenho outras coisas para fazer. E Jesus Cristo, inclusive, conta parábolas sobre isso, de como será o final. Ele já cantou a pedra de como será no último dia, mas mesmo assim, nós acabamos por nos convencer de que talvez em algum momento da minha vida eu mude esse pensamento. Ou talvez, Ele vai ter misericórdia ou graça e eu vou entrar. Até mesmo para ficar lá no banco de trás, lá no céu, lá, contanto que eu esteja lá no meio dos que foram salvos e não fui para o inferno, tá bom. Mas não é assim. As pessoas que estarão no céu são aquelas que têm Cristo como algo precioso, como a coisa mais preciosa que existe em toda a face da terra. Jesus, inclusive, vai dizer que quem não larga os seus por causa dele, não é digno dele. Ele disse isso. Se Cristo não é precioso, ou se Cristo não é a coisa mais preciosa que existe na face da terra, para você, você não é salvo. Você está caminhando no inferno e vai continuar do mesmo jeito, porque não conhece Ele verdadeiramente. Lembro-me do chamado de dois dos maiores profetas do Antigo Testamento, quando eu pensei sobre esse texto, que eu vi esse texto. Eliseu, queria citar primeiramente Eliseu aqui. Quando Eliseu foi chamado para ser profeta, Eliseu estava trabalhando, ao que parece, pela narrativa do texto de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21, quando o profeta Elias chega lá com ele, o texto diz que ele estava arando várias juntas de bois, e ele estava com uma. Ele tinha trabalhadores, indica que ele era rico, que além de estar trabalhando, ele tinha funcionários trabalhando para ele. E aí o profeta Elias chega, ele entende o que Elias estava fazendo, e ele decide romper com aquela vida totalmente. Inclusive ele mata os bois. Teólogos vão dizer que o fato dele matar esses bois, ele estava apresentando-os como sacrifício a Deus, e também estava rompendo com toda a sua vida, no sentido de trabalho, e agora eu só quero viver para isso, porque entendo que eu fui chamado para isso. Deus chamou um profeta que também estava trabalhando. Eu também me lembro de Moisés. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava pastoreando ovelhas, num local extremamente difícil, num sol miserável. E Deus vai lá e chama aquele cara, e diz lá: o que você está fazendo? Eu tenho uma obra a realizar, através da sua vida. Aqui Cristo passa e chama pessoas que estavam trabalhando também. Eles estavam pescando. Em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22, e também em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, encontramos outros registros sobre esse chamado aqui. Se você for fazer a leitura desses dois registros, ou fazer uma comparação com Marcos, nós temos algumas diferenças, poucas diferenças, que eu acredito que, se tiver uma leitura atenta,
facilmente você vai encontrar uma conciliação nesse texto, ou nesses textos. E diga-se de passagem que Lucas é o que nos apresenta mais detalhes. Nós temos Marcos, que resume, nós temos Mateus, que vai um pouco mais além, e temos Lucas, que vai apresentar mais relatos, mais abrangente. Não há contradições. Você vai ver que um vai complementar aquilo que o outro diz. Apesar das pequenas diferenças, todos os sinópticos concordam que os irmãos Pedro e André foram convocados primeiro. Você vai ver isso no texto. Mas aí vem João, o apóstolo João, e embaralha tudo em nossa cabeça quando diz que os primeiros discípulos foram André e outro. Ele não diz quem era o outro, mas presumimos que seja o apóstolo João. É isso que o texto parece remeter. Pela questão da leitura com o texto, fica muito claro que o outro seria o apóstolo João. Pense comigo. Embaralha tudo porque 3 evangelhos dizem, os 2 primeiros foram os 2 irmãos. Aí vem um outro e diz, não foi assim. Foi André e João. Não Pedro. Olhem só o que João diz aqui. Eu resolvi colocar isso aqui para a gente resolver logo esse negócio e ir para casa tranquilo. Rafael, eu vou fazer a leitura aqui, você, quando eu for terminando lá, você vai passando, por favor. O texto diz assim, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, João, o Batista, tá? Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, João Batista, tá? E que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, nesse caso Simão aqui é o terceiro, de acordo com a narrativa de João. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João ou Jonas. João é o nome de Jonas, do Antigo Testamento. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Os críticos da Bíblia adoram ver esse tipo de passagem. Eles ficam fantasiados, eles dizem, olha, está aqui o erro. Vocês dizem que isso é a palavra de Deus, mas está aqui uma contradição muito clara. 3 evangelhos dizem uma coisa, e vem outro e diz outra coisa. Esse é um dos textos complicados, mais fáceis de resolver na Bíblia. João está falando sobre o primeiro contato dos discípulos com Jesus. Esse é o objetivo, de como eles se tornaram discípulos, mas ainda assim continuaram seguindo as suas vidas na pescaria. Ele está falando aqui o seguinte, que André e o outro discípulo que nós achamos que é João, o apóstolo, eram discípulos de João Batista. E eles estavam com João Batista, de repente Jesus passa, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles vão lá com Jesus, eles vão conhecer, perguntam para Jesus, onde é que tu estás hospedado? E aí Jesus chama eles e tal, depois André chega e apresenta Simão a Jesus, Jesus Cristo fala, mas eles continuaram as suas vidas.
O que os outros apóstolos estão dizendo aqui, ou o evangelista, o apóstolo Mateus e os dois evangelistas, estão falando sobre o momento em que Cristo exigiu que eles deixassem as suas vidas para trás, a vida de pescador, e se tornassem discípulos, para conviverem com Jesus 24 horas. É isso que faz a diferença nesse texto. Os outros evangelhos enfatizam o dia em que eles foram chamados a romper com a vida que viviam, para tornarem-se discípulos peripatéticos. Os mestres peripatéticos eram aqueles que ensinavam nas ruas. Isso acontecia normalmente em Atenas. Sócrates foi alguém assim, ensinava pela rua, e os discípulos andavam. Foi isso que aconteceu. Os 3 evangelhos chamam os discípulos a romperem com a vida, para agora se tornarem totalmente discípulos de Cristo, sem viverem as suas vidas como era antes. Aí você diz, mas será que isso é verdade mesmo? Quando a gente olha para Lucas, a gente vai ver que há um relatozinho lá em Lucas que vai nos ajudar a compreendermos isso, de que de fato isso é verdade, tá? Lucas capítulo 4, versículo 38, notem só, o chamado desses discípulos a se tornarem discípulos de Jesus agora totalmente, acontece no capítulo 5 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 11. Só que se você for ler o capítulo 4, versículo 38, versículo 39, Lucas vai dizer que Jesus Cristo fez algumas coisas, e uma delas foi curar a sogra de Pedro. Isso no capítulo anterior, antes de acontecer o chamado, o que evidencia que Jesus já tinha um contato com Pedro. Não foi o primeiro contato, ele viu aqueles homens ali e disse, vamos, agora vocês serão pescadores de homens. O mesmo que relata quando aconteceu o chamado, fala sobre a sogra do camarada anteriormente sendo curada. Demonstra que Jesus já tinha inclusive visitado Pedro em sua casa. Mas agora ele os chama a se tornarem discípulos itinerante de Jesus. Irmãos, haviam muitos pescadores naquela região. Nós precisamos pensar sobre isso. Haviam muitos pescadores, porque aquele contexto, aquela região, era muito importante a indústria pesqueira. Inclusive, existem algumas cidades que faziam a alusão a essa questão da pescaria. A cidade de Betsaida, que com certeza você já ouviu alguém falar, ou já leu na Bíblia, significa a casa do pescador. Joséfo vai dizer, ele vai falar sobre um momento, de uma visita que ele faz a Jerusalém, ele fala sobre mais de 300 barcos naquela região, de pescadores. Existe outra cidade naquela mesma região chamada Tariqueia, que significa o lugar do pescado salgado. Comentaristas vão dizer que essa cidade era o local onde o peixe era preparado para ser enviado inclusive para Roma e também para Jerusalém. A razão de Jesus chamar esses homens aí é que ele tinha um plano para resgatar a humanidade. Nós entendemos isso. E em seu plano, ele empregaria pessoas extraordinariamente comuns, porém altamente confiáveis. Confiáveis para que ele pudesse enviá-los ao mundo, para que esse evangelho chegasse a nós e fosse transformando o mundo ao longo da história. Meus irmãos, Jesus mudou o mundo com 12 homens. Primeiro ele deu a vida por eles e depois eles deram as suas vidas por ele. Foi isso que aconteceu.
Jesus deu a vida por aquelas pessoas, por aqueles homens. Quando chegou o momento de Jesus dar a vida por aqueles homens, eles estavam medrosos. Eles não suportaram a carga que lhes foi imposta. Mas num futuro próximo, eles decidiram entregar as suas vidas àquele que lá atrás havia feito o mesmo. Tanto é que quase todos os apóstolos de Jesus foram assassinados. Eu coloquei 13 aqui porque eu substituí Judas, acrescentei Matias e Paulo. Uma igreja, meus irmãos, nós precisamos entender, só transformará a sociedade em que vive se os seus líderes estiverem dispostos a dar as suas vidas integralmente a Cristo. Foi isso que aconteceu no passado. Por que esses homens transformaram o mundo? Por que 13 homens, dentre eles, 11 extraordinariamente comuns, pescadores, publicano, zelote, eles transformaram o mundo por quê? Porque eles decidiram entregar as suas vidas de forma integral àquele que primeiramente lhes entregou a vida. Por que às vezes nós não causamos nenhuma transformação na vida das pessoas? Porque nós não temos entregado as nossas vidas de forma integral a Cristo. Nós entregamos pela metade, ou pelo menos aquilo que nos convém. Esses homens eram improváveis. Quem poderia imaginar que o mundo se tornasse cristão, ou a maior religião do mundo fosse o cristianismo, se Jesus tivesse chamado os líderes judeus e dissesse assim para eles: olha, o mundo vai ser cristão. No século 21, nós teremos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, e desses 7 bilhões, o cristianismo vai ser a maior religião que existe. Eles teriam rido de Jesus. Eles teriam rido. Tinham uma religião já totalmente pronta, com sacerdotes, levitas, tudo bem organizado, com um templo. E Jesus decide fazer de forma diferente. E esses homens transformaram o mundo, apesar de serem incomuns. Mas isso só aconteceu porque eles decidiram entregar as suas vidas de forma integral àqueles que primeiramente se entregou por eles. Você vai ser um nada no cristianismo que você vive se você não tomar essa decisão. Você vai viver o cristianismo sem causar impacto na vida de ninguém, inclusive nem na tua. Vai prestar para nada, nem para ti, se você não tomar decisão de fazer isso. E deixar tudo para trás e entregar sem reservas a sua vida àquele que se entregou por ti. E se você não fizer isso, no reino dele você não entra. Ninguém entrará no reino de Cristo se não deixar tudo para trás, inclusive a própria vida. Jesus exige que você perca a sua vida para poder achar a vida verdadeira. É isso que ele diz: quem perder a sua vida por mim, aí é que vai achar. Mas nós vivemos um momento onde as pessoas não estão dispostas a fazerem isso. No passado, na década de 90, a gente às vezes ouvia um famoso dizer assim, ou a mídia dizer: o fulano de tal agora vai gravar um CD evangélico. E a gente imaginava, o cara se converteu, graças a Deus. Um monte de crente besta
ia lá atrás dessas pessoas na igreja, quando elas cantavam, faziam shows e etc. Hoje, tem uma cantora de funk aí, que vive com outra mulher, e ela disse que o Senhor lhe revelou que ela deve gravar um CD evangélico. Agora. Aí você pensa assim, você só viu o título da reportagem, e diz, oh, graças a Deus, glória a Deus, ela se converteu. Não. Você vai para o outro jornal, e lá tem uma notícia nesse jornal, de que existe inclusive vídeos íntimos dela, se agarrando com a mulher dela, que foi publicado por aí. E é assim que está agora. E aí você se espanta e diz, de fato, esse tipo de cristianismo não é verdadeiro. Mas às vezes você faz pior, você está aqui. Tem gente que cresceu aqui, ou cresceu em outro lugar, e está do mesmo jeito. Ou até mesmo pior. Vai para o inferno também. Tem jeito. Meus irmãos, nenhum empreendimento terá sucesso se os líderes não forem amigos íntimos de seu líder maior. Jesus chamou amigos. Jesus poderia ter chegado e dito assim, olha, eu vou chamar a elite judaica para fazer parte do meu time, já que essa igreja está estabelecida. Ele chama homens para serem seus amigos, para serem ensinados, aprenderem com ele continuamente, para que assim pudessem fazer uma revolução no mundo. Em 2014, eu fui na PIB de Atibaia, e a PIB de Atibaia é uma das igrejas, já comentei aqui, é uma das igrejas que, eu diria que de maior sucesso, humanamente falando, até onde a gente consegue ver. Naquela época a igreja tinha cerca de 30 a 35 anos, não me lembro. Foi fundada pelo pastor, que me falou a história, ou me falou as palavras que irei falar para vocês. Ela foi fundada 35 anos atrás, e foi pastoreada por um único pastor, que deixou o ministério dela no ano passado para ser pastor sênior, e os seus auxiliares assumiram a igreja. Ela começou naquela época com 28 membros, e em 2014 ela tinha 1.500 membros. Ela tem congregação em Cuba, onde eles relatam que o evangelho é extremamente difícil de ser aceito. Um pastor, colega meu, íntimo, que é missionário dessa igreja, disse que já foi lá em Cuba, e até um porco, se os cristãos quiserem criar, eles precisam criar, se eles quiserem comer um porco, eles precisam criar dentro do banheiro, porque o governo não pode saber. Mas a igreja está lá. A igreja está lá através do Pregue a Palavra, ensinando um grupo de pastores a fazer a exposição genuína da Palavra de Deus. Está na África, está em vários lugares, está aqui no Pará, aqui na região de Belém, com o PAP, está na região de Santarém, com o PAP, está em vários lugares do Brasil. Ele disse para nós, no treinamento de 2014, o seguinte: eu sugiro que vocês comecem uma igreja do zero. Essa é a melhor forma de iniciar o ministério pastoral. Se vocês quiserem ter sucesso no ministério pastoral, comecem uma igreja do zero. E essa não é apenas a visão dele. Existe um certo sentimento unânime por parte de alguns pastores. Mas ele disse assim também: se vocês não tiverem condições de começar uma igreja do zero, escolham os líderes da igreja que vocês forem pastorear e treinem esses líderes.
Se vocês não fizerem isso, vocês não terão sucesso no ministério. Eu só tive sucesso no ministério porque eu comecei uma igreja do zero. O pastor de uma única igreja, estou aqui. A igreja tem 1.500 membros, tem um monte de congregações com mais de 200 membros. Lá eles têm como base ou como política administrativa de não transformar as suas congregações em igreja. Elas têm o mesmo CNPJ da igreja, embora tenham conta própria, embora tenham uma assembleia, tenham pastores, mas ele sempre dizia, eu não vou trabalhar para os outros. Eu não vou iniciar uma igreja que chegou a esse patamar, na beira da Fernão Dias, iniciar um monte de congregações e de repente ver um miserável aí e toma a congregação, porque se tornou independente, se tornou igreja. É uma forma administrativa que eles têm lá. Ele diz, comece uma igreja do zero. Essa é uma das formas de você ter sucesso. Porque é extremamente mais difícil você começar em uma igreja antiga, onde já possui vícios. Ele dizia dessa forma. Nessas igrejas, eles dizem, e muitas vezes a verdade é essa, não é o pastor que escolhe as pessoas que irão trabalhar com ele, e sim, às vezes, um grupo de pessoas, e às vezes até um grupo antagônico ao pastor, que escolhe a liderança. Meus irmãos, eu trabalho na ordem dos pastores, eu ouço cada coisa que embrulha o estômago. Embrulha o estômago. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, acaba soando estranho para alguns indivíduos. Esse negócio de, pastor, escolheu os líderes, mas isso não seria batista. Meus irmãos, eu tenho um amigo de outra denominação que perdeu o ministério agora recentemente, porque um grupo de líderes antagônico a ele se opôs ao retorno da igreja depois do período aí que estava mais grave a questão da pandemia. O período em que nós paramos, nós continuamos as nossas tarefas, ele continuou pregando, expondo a Bíblia àqueles irmãos. E aí, no próximo momento em que nós voltamos, ele decidiu retornar. Mas a liderança da igreja não gostou, e como o modelo deles é o presbitério que manda, eles disseram, cai fora. Quando nós olhamos para a Bíblia, aquilo que eu estou dizendo para vocês, passa a não soar estranho. Olhem só o que Jesus Cristo faz. Esse aqui é um ponto interessante. Esse texto aqui é compreendido erradamente por um grupo, defende uma doutrina soteriológica que me chama muita atenção, mas às vezes não existe 100% de verdade em uma linha teológica. O que Jesus diz aqui, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que está acontecendo aqui? Algumas pessoas utilizam esse texto para dizer que, neste caso, a salvação é pela eleição, e que Jesus está falando sobre soteriologia. Existem vários textos que falam sobre a escolha de Deus como soteriologia. Mas esse texto aqui não é soteriológico, não é salvífico. O que acontecia na época de Jesus? Os alunos é que escolhiam os seus mestres. Os meninos, quando chegavam a uma determinada idade, tinham a liberdade de escolher o rabino que eles queriam para lhes ensinar. E Jesus rompe com essa tradição e diz, na minha igreja, não é o líder que escolhe se ele vai liderar. Aqui quem escolhe o líder da minha igreja
sou eu é que mando nela. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Ele está falando sobre discipulado, sobre ser líder na sua igreja. Os apóstolos seguiram esse mesmo padrão. Você vai ler a Bíblia, e o que você tem na Bíblia? Paulo chega em uma comunidade cristã, e o que Paulo faz? Ele organiza uma igreja, e ele estabelece uma liderança lá. Quando Paulo enviou Timóteo à igreja de Éfeso, e enviou Tito à igreja de Creta, está lá escancarado de que ele os enviou para que eles pudessem organizar a liderança da igreja local. Estava acontecendo problemas muito sérios naquelas duas igrejas. Então Paulo envia esses 2 discípulos e diz: olha, organizem a liderança da igreja. E os líderes precisam ser escolhidos conforme esse padrão aqui. E é o que nós temos em Tito. Inicialmente ele fala sobre essas características desses líderes, e nós temos também em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, está lá quais as características que Timóteo deveria olhar para essa igreja, ver naqueles irmãos e escolher aqueles irmãos como líderes da igreja. Esse é um modelo bíblico. Mas às vezes acontece de pessoas que não têm característica nenhuma cristã, e que às vezes são escolhidos pela igreja para liderarem. Às vezes o pastor nem concorda com isso, mas nós vivemos uma democracia, nós dizemos assim, a igreja é soberana. É uma palavra que me soa diabolicamente no nosso contexto esse, a igreja é soberana. Ela se tornou Deus. Nenhuma empresa humana, para funcionar corretamente, o CEO dela não tem autoridade para escolher aqueles que vão trabalhar com ele. E Jesus Cristo faz isso aqui. Ele que escolheu aqueles que deveriam transformar o mundo. Não foi ele que os escolheu. É isso que ele está dizendo aqui. Eu queria encerrar fazendo algumas considerações. A consideração inicial seria essa aqui, do próprio texto, que diz que o Filho de Deus anunciou que o mundo deveria se arrepender de seus pecados e chamou discípulos para fazerem o mesmo. Eu queria que você lembrasse disso. Jesus inicia pregando mensagem de arrependimento e depois ele escolhe discípulos que vão fazer a mesma coisa. O que isso tem a ver conosco? Se Jesus anunciou ao mundo que deveria se arrepender de seus pecados, a mensagem da sua igreja tem que ser a mesma dele. Nós não podemos mudar isso. Nós não podemos mudar. Arrependimento é aquilo que eu disse para vocês, e acabou a história. Acabou. Terceira consideração. A igreja precisa dizer aos pecadores que eles devem se arrepender, mas também crer em Cristo. Porque mudar de mente sem crer em Cristo não mudará o percurso daquele que está a caminho do inferno. Queria que nós lembrássemos mais uma vez dessa verdade. Nós somos detentores disso. E nós teremos a atenção chamada para isso. Nós prestaremos conta disso no final. Sobre a mensagem que nós temos a responsabilidade de levar e de viver isso aqui. De viver. Precisamos prestar atenção, muita atenção nesse fato, para que não sejamos reprovados no final. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, as duas verdades que foram colocadas diante de nós hoje
são coisas que nós precisamos meditar profundamente. Afinal de contas, a tua palavra não muda com o tempo. Existem até pessoas que pregam a tua palavra e que estão sentados em nossos templos e que às vezes acreditam nisso, que a palavra em algum momento se torna antiquada. Parece que ela foi escrita apenas para um contexto e foi aplicada ali e acabou a história. Mas não é assim. Eu te peço, Pai, que antes de anunciarmos o evangelho de arrependimento, de crença no Filho de Deus, nós mesmos possamos meditar se nós nos arrependemos dos nossos pecados, de acordo com o que diz a Bíblia, não de acordo com o que pensamos. Eu sei que talvez boa parte de nós ainda não tínhamos meditado sobre essa palavra, sobre o seu significado biblicamente. Mas a partir de hoje, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em suas casas não serão mais inocentes. Bom seria se eles nem tivessem ouvido isso. Seriam mais inocentes ainda. Mas a partir de agora, o peso é maior. Há uma exigência muito maior por parte do Senhor. Eles não terão como se desculpar de viverem um cristianismo medíocre, maltrapilho, mendigo ou qualquer coisa que seja tão baixo. Nos ajude a meditarmos sobre isso, porque a partir de uma meditação profunda sobre as nossas vidas, é que nós olhamos para aquele que pode nos tirar do poço, da cisterna apodrecida de pecado. É quando nós reconhecemos a nossa condição, que levantamos as nossas mãos, abrimos os nossos braços, e o Senhor Jesus nos arranca de lá e nos lava. Se não acontecer isso, Pai, nada será feito. Eu te peço que, a partir da compreensão correta do arrependimento e crença na pessoa de Cristo, aqui sejam levantados homens e mulheres capacitados pelo Senhor para transformarem esta cidade, assim como os apóstolos que foram chamados e entenderam o evangelho dessa forma, transformaram o mundo com a mensagem que eles transmitiram. Se nós não entendermos o arrependimento e fé nesse âmbito, estamos perdendo o nosso tempo. Que as pessoas voltem para casa, se não estiverem dispostas a mudar, ou até mesmo digam a essa igreja: eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, eu não quero mais ser membro dessa igreja, porque eu não estou disposto a fazer isso. Nós iremos entender. Será até mais fácil para nós, administrativamente falando, do que perdermos a cabeça e o tempo com pessoas que nunca serão ovelhas e sempre serão bodes. Nosso Deus, qualquer coisa que tu tenhas a fazer nas nossas vidas, só acontecerá a partir dessa concepção: arrependimento e fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Pai, que a partir disso tu levante líderes neste local, verdadeiramente convertidos, porque nós temos visto, Senhor, em todos os lugares, nas lideranças de todas as igrejas, mundialmente falando, pessoas que não são convertidas, pessoas que temos ascos quando elas falam sobre um Cristo que elas não conhecem. Eu tenho visto isso.
por aí por onde tenho andado. Me livre também disso, Pai, porque eu sou sujeito a esse tipo de desgraça também, porque sou pecador, assim como todos aqueles que estão liderando as tuas igrejas, porque são pecadores, têm a semente do pecado ainda, e nós entendemos que só o Senhor pode nos livrar desse tipo de coisa. Nos ajude, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos,